Olá, está começando o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. E hoje vamos conhecer o MAQUA, Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores. Quem vai conversar conosco é o professor Alexandre Azevedo. Baleias, botos, vários tipos de golfinhos e outros mamíferos vivem nos mares do Rio de Janeiro. O MAQUA, Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, é da Faculdade de Oceanografia da UERJ e desenvolve pesquisas sobre esses mamíferos, além de ações de preservação e educação ambiental. O MAQUA levanta informações sobre a ocorrência e biologia das espécies. O projeto Botos da Baía de Guanabara estuda os botos cinza no seu habitat, utilizando técnicas de fotoidentificação e de bioacústica. Aqui na Baía de Guanabara, a gente faz saídas de campo de forma sistemática para fazer o monitoramento da população de boto cinza. E nesse monitoramento, a gente tem algumas frentes de trabalho que envolve a bioacústica, os estudos comportamentais, estudos de fotoidentificação para reconhecimento de cada indivíduo e também estudos que visam observar como esses animais utilizam o espelho d'água da Baía de Guanabara como um todo. Desde o norte e nordeste, nas regiões da APA de Guapimirim, até o sul, na boca de entrada da Bahia, né? Existem algumas regiões preferenciais de uso desses animais, a APA de Guapimirim é uma dessas regiões, e todo o canal central também faz parte dessas regiões preferenciais de uso. Além das atividades de observação em campo, a equipe do MAQUA resgata os mamíferos encontrados mortos na costa, que são levados ao laboratório para análise. Esse golfinho, na verdade, ele foi encontrado encalhado na praia e, ao entrar em contato, nossa equipe foi até o local para recolher o animal, trazer para o laboratório, para que a gente possa, então, fazer uma necrópsia bem detalhada do animal, onde é possível coletarmos vários tipos de tecidos e, após essa coleta, as possíveis análises que vão acontecer, análises de organoclorados, metais pesados, que são poluentes que podem ser encontrados no ambiente marinho. O primeiro procedimento é realizar todas as medidas do animal, são cerca de 48 medidas. Fazemos as medidas, depois tiramos as principais fotografias do animal também para termos como registro, e após o término dessas medidas, que aí sim iniciamos a necrópsia. Que aí é retirada dos diversos tecidos para então acontecer as futuras análises. O trabalho de genética realizado com esses animais é assim, nós coletamos um pequeno pedaço de pele ou músculo, que são tecidos, e através desses tecidos nós conseguimos extrair o DNA. Às vezes, se por exemplo o animal está em decomposição avançada, a ponto de não sabermos identificar o sexo dele. Com a coleta desses tecidos, a gente consegue extrair o DNA e fazer a sexagem do animal, dizer se ele é macho ou fêmea. O MAQUA também desenvolve um trabalho de conscientização e educação ambiental, através de palestras, cursos, oficinas e exposições. A exposição Rio Mar de Golfinhos está em cartaz na Lagoa, no Encontro das Águas, e tem atraído muitos visitantes, principalmente crianças e jovens estudantes. Então é para a gente mostrar que no Rio de Janeiro tem também golfinhos e tem baleias também, que muitas vezes as pessoas não sabem, e poder mostrar, né, fotos, né, mostrando a ponte do Rio Niterói, né, o aeroporto Santos Dumont no fundo. Vimos nessa reportagem as várias ações do laboratório. Professor, como e quando surgiu o MAQUA? Ele começou aqui no então Departamento de Oceanografia. Teve início com alunos de graduação do curso de oceanografia que voltaram a atenção para a conservação das baleias, botos e golfinhos aqui da costa do estado do Rio de Janeiro. E o projeto, então, que começou em 1992 com os alunos de graduação, prosseguiu, né, e prossegue até os dias de hoje. E hoje é composto por 3 professores, uma série de diferentes alunos de graduação e de pós-graduação. E quais são as principais linhas de pesquisa do MAQUA? A gente trabalha principalmente com as baleias, botos e golfinhos na costa do estado do Rio de Janeiro.
trabalhos com animais vivos, que a gente chama de trabalhos voltados para a ecologia e bioacústica desses animais, e também com trabalhos em laboratório a partir das carcaças dos animais que a gente encontra mortos. Então a gente faz estudos de genética com essas carcaças, estudos de história natural e principalmente a linha mais completa do laboratório nessas pesquisas é a linha que envolve a ecotoxicologia. O que é isso? É a presença de micropoluentes nos organismos desses animais. Vocês fazem essa pesquisa para detectar esses poluentes, né? E nesses mais de 20 anos, né, vocês têm detectado qual a porcentagem de poluentes nesses mamíferos que estão na Baía de Guanabara? A gente tem revelado informações bastante interessantes, são publicadas em periódicos renomados, periódicos científicos, e a gente tem, por exemplo, evidenciado que o boto da Baía de Guanabara, por exemplo, que é a principal espécie que a gente tem estudado, ela tem níveis de contaminação que são extremamente elevados, comparáveis às áreas mais poluídas do mundo. Nós vimos na reportagem, né, a fotoidentificação. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é essa técnica. A técnica de fotoidentificação, ela nada mais é que a identificação de um golfinho, de um boto, por meio de marcas naturais, utilizando a fotografia do animal. Então nós vamos ao campo e fotografamos o corpo do animal e, geralmente, os golfinhos, eles têm marcas na nadadeira dorsal por conta de interação entre eles, interação entre o ambiente. Então essas marcas, o que elas são? Elas são machucados que cicatrizaram, mas não regeneraram o tecido. Então o animal fica com a nadadeira com contorno ou com recorte particular e acaba sendo único e funciona um pouco como se fosse a impressão digital daquele animal. Com isso, a gente passa a acessar uma informação do indivíduo. Então, ao longo dos anos, por exemplo, a gente sabe que tem boto na Baía de Guanabara que nasceu aqui na Baía de Guanabara lá em 1995, é fêmea, já deu à luz a diferentes filhotes e vive na Baía de Guanabara até hoje. Semana passada a gente fez uma saída de campo e encontrou esse animal que a gente chama de BG13. Então, um animal que está na Baía de Guanabara há 18 anos. Por que a gente aplicou essa técnica? Porque a gente ia para o campo e via os animais e curiosos, né, como alunos de graduação, a gente perguntava, poxa, será que esse bicho que eu estou vendo hoje é o mesmo que eu vi ontem? Será que esse bicho que tá com filhote hoje, ele teve com filhote num outro dia? A nossa curiosidade nos levou a estudar mais e buscar ferramentas que respondessem a essas questões, que são simples, mas que motivaram a geração do conhecimento dentro do laboratório. A partir dessa técnica, é possível estimar a população de botos. E qual é esse tamanho? Sim, a partir dessa técnica, a gente pode aplicar a história de encontro que a gente tem com cada animal a modelos matemáticos que nos permitem acessar o tamanho da população. O tamanho da população de botos na Baía de Guanabara é cerca de 40 indivíduos, né? E esse número vem declinando ao longo dos anos. Quando a gente começou em 1995, eram cerca de 80. E agora a gente tem pouco mais de 40 indivíduos. Então é um declínio populacional muito grande e que deixa claro que os riscos de extinção dessa população são reais. Esse declínio é por causa dos poluentes, né? Não, esse declínio ele está principalmente relacionado com a degradação ambiental, né? A degradação ambiental, a entrada de atividades humanas, diferentes atividades humanas que são realizadas dentro da Baía de Guanabara, fazem com que os botos interajam diariamente com essas atividades. Então a gente tem a poluição sonora, a gente tem a poluição química, tem os aterros, tem sobrepesca, tem captura acidental. Tudo isso contribui de forma cumulativa, porque, como eu te falei, tem animais que vivem na Baía de Guanabara há 18 anos, então os animais vão tendo todo esse acúmulo dessa pressão e de forma sinérgica também. Então, o principal problema de conservação hoje que os botos enfrentam é a conservação do hábitat, né? É um hábitat degradado, alterado, que faz com que os animais estejam cada vez mais expostos
a interação com as atividades humanas que são prejudiciais ao indivíduo e à população. Nesse sentido, o MAQUA tem feito sugestões para a preservação dos animais? Sim, o MAQUA tem trabalhado, principalmente nos últimos anos, com a Secretaria de Estado do Ambiente, né? E, inclusive, no ano passado, a Secretaria lançou uma campanha de conservação, chamada Campanha das 10+, né? Que são as 10 espécies símbolos para a conservação da biodiversidade no Estado. E, graças aos resultados do laboratório e algumas atividades em conjunto com a CEA, de pesquisa com outros grupos de pesquisa, nós conseguimos incluir o boto cinza nessa campanha das 10+, e ele é o único representante marinho nessas 10 espécies, né? Nós estamos regularmente em contato com os órgãos gestores, como a CEA, como a APA de Guapimirim, buscando soluções para minimizar o impacto que os botos vêm sofrendo. E vocês também têm feito um trabalho de educação ambiental, né? Nosso trabalho de educação ambiental, ele é realizado também desde quando o laboratório surgiu. Então, quando eu retornei para cá como professor, né, e já com os outros professores do laboratório, nós sempre fazemos questão de realizar essas atividades de educação ambiental ou de extensão universitária, que são atividades que levam o conhecimento gerado na universidade sobre os botos, sobre os problemas de conservação da natureza e dos ecossistemas marinhos costeiros para as pessoas das comunidades costeiras. E o retorno dessas pessoas para a gente é magnífico, é fantástico. Eles notificam problemas de conservação, né? E ano passado, então, o laboratório fez 21 anos, né, o MAQUA. E como essa atividade de 21 anos, como um marco nessa atividade, o laboratório lançou, junto com a Subreitoria de Extensão e Cultura da UERJ, junto com a Secretaria de Estado do Ambiente e junto com o INEA, lançamos a campanha Rio Mar de Golfinhos, né? O objetivo dessa campanha é, por meio de fotografias do dia a dia do nosso trabalho, nós ilustramos o quão perto as baleias, os botos e golfinhos estão das nossas praias, do nosso litoral, dos nossos pontos turísticos. As pessoas esquecem um pouquinho disso, né? Parece que são animais que estão bem distantes mesmo. Exatamente, né? Porque nesse dia a dia, nessa pressa de uma cidade grande, o trânsito, às vezes a gente passa, nem olha para o mar, né? Está passando na ponte Rio-Niterói, às vezes está naquele engarrafamento, nem olha para dentro d'água, e ali, só olhando, só observando, você pode ver golfinho, né? Em áreas não dentro da Baía de Guanabara, um pouco mais afastadas, mas já em Copacabana, na orla de Niterói. Então essa exposição, ela tem uma série de fotografias que ilustram a presença desses animais. A gente tem, por exemplo, baleia-orca com corcovado no fundo, tem golfinho saltando com aeroporto ao fundo. Tá bom, professor. Obrigada pela sua participação aqui no Repórter De Ciência. nada, foi um prazer. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato com a gente, basta escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!